A semana foi marcada por um episódio simbólico do jogo de interesses que paralisa o Brasil. A Câmara e o Senado, dominados pelo Centrão e pela velha política, derrubaram um decreto do governo Lula que ajustava o IOF sobre operações de crédito internacional. O objetivo? Ampliar a arrecadação para garantir programas sociais e responsabilidade fiscal. Mas a elite política reagiu. No centro do embate, Ciro Nogueira, expoente do bolsonarismo travestido de moderação, elegeu o decreto como alvo e partiu para cima. Sem mostrar alternativas reais, chamou a proposta de estelionato tributário, enquanto ele mesmo ajudou a criar rombos bilionários nos cofres públicos quando era ministro de Bolsonaro. Do outro lado, Maria do Rosário, em um discurso firme e direto, lembrou ao país que o IOF é uma medida temporária, usada para garantir recursos para quem mais precisa, e fez a pergunta que a oposição não gosta de ouvir. Por que não falam das emendas parlamentares secretas? Por que tanta pressa em proteger quem lucra com crédito internacional? Uma pergunta: é útil? É eficaz? É necessário essa caminhada na justiça por parte do presidente da República? Eu começo com a deputada Maria do Rosário. Bem, Elisa, bom dia Pedro, bom dia Ciro. É uma responsabilidade do presidente da República. Porque o debate não é mais só sobre o IOF, mas sobre as atribuições de cada poder, a responsabilidade que cada parte daqueles que devem atuar harmonicamente tem. Quem extrapolou as suas funções foi o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tem o poder de revogar um decreto presidencial quando esse decreto presidencial está dentro da Constituição, dentro das normas legais e dentro dos objetivos da República. Portanto, o presidente cumpriu estritamente o que poderia fazer, visando o bem comum, a estabilidade econômica, o atendimento das necessidades da população, porque há algo sobre o presidente Lula e sobre o ministro Fernando Haddad que precisa ser dito. Toda a gestão, toda a atividade política do Brasil visa a melhoria da qualidade de vida da população. Os índices do Brasil são muito positivos. Chegamos ao pleno emprego, estamos num processo de neoindustrialização e, ao mesmo tempo, também não descuidamos da produção primária, porque já estamos diante de uma nova safra recorde. Temos também agora um enfrentamento positivo da inflação de alimentos. O preço dos alimentos começou a baixar de forma muito sustentável e importante para a população, mas há necessidade de equilíbrio nas contas diante daquilo que o governo fez de excepcional, que não é uma gastança, é a contribuição com o Rio Grande do Sul de cerca de 111 bilhões de reais no momento mais difícil do estado do Rio Grande do Sul, e como gaúcha eu preciso dizer isso também. Nós temos também aqui investimentos na educação que são muito importantes, mas a direita brasileira quer continuar fazendo um ajuste, cortando na população, cortando na educação. Já vou falar mal da paridade do salário mínimo com o BPC e com a aposentadoria, porque afinal de contas nós recuperamos o ganho real do salário mínimo e nós não queremos fazer isso. Nós precisamos enfrentar distorções tributárias. Chega do Brasil os mais pobres pagarem a conta dos mais ricos. Não se trata de aumento de impostos, se trata aqui de quem não paga começar a pagar. E o presidente tem que zelar pelo que é o objetivo e as tarefas e as prerrogativas que ele tem. Como congressista, eu acredito que ele cumpre o seu papel e o Congresso exorbitou e foi autoritário diante das atribuições do governo que não estão sendo permitidas de serem exercidas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo em direção ao Poder Executivo. De forma nenhuma. O Congresso cumpriu o seu papel. A sociedade brasileira não aguenta mais impostos, não aguenta essa irresponsabilidade fiscal. Eu divido completamente do que falou a deputada. Nós temos hoje 15% de juros nesse país. Que setor produtivo aguenta 15% de juros nesse país? E esse discurso, essa mentira que grande parte da mídia chapa branca desse país está comprando, que o IOF só atinge quem viaja para o exterior, eu pergunto à minha amiga Maria do Rosário, aquela pessoa que vai ali na Casas Bahia, compra um eletrodoméstico,
com muito sacrifício, às vezes 24 vezes, não paga IOF, isso é uma mentira, uma falácia que nós temos nesse país. E IOF é um imposto regulatório, não é para se usar para arrecadar como o governo quer. E o governo confessou isso, porque diz que tem um déficit gigante das suas contas públicas, fruto da sua irresponsabilidade fiscal. O que estão fazendo com as nossas estatais, que no nosso governo davam um lucro recorde, e vocês, por colocarem sindicalistas, pessoas incompetentes, estão assaltando as nossas estatais, dando um rombo gigantesco. E aí, toda hora, se vai aos cofres do contribuinte, ao bolso do contribuinte. Você imagina, a cada 36 dias, aumentar imposto no país, como esse governo colocou em prática? Isso é uma irresponsabilidade, isso não tem programação. É um governo que não tem programação, um ministro fraco, que não teve autoridade para colocar em prática o que ele queria, que era cortar as despesas públicas, porque tem um partido que faz muitas vezes mais oposição à responsabilidade fiscal que às vezes o ministro quer colocar em prática, do que até a própria oposição. É isso que acontece. Nós temos hoje no país apenas um chefe de Estado, que é o Lula, mas ele não é chefe de governo. Ele tem que parar mais, Maria do Rosário, aqui no país para governar, assumir as suas atribuições, e isso ele não tem feito. E olha, o Congresso Nacional decretou um chega. Chega de assaltar o bolso do contribuinte. E não é das camadas mais ricas que eles querem, não. É do povo que faz o seu financiamento, o seu crediário. E isso tem que ficar bem claro, apesar de muita gente da mídia querer esconder isso. Vamos aqui à nossa próxima... Perdão, deputada, porque a gente pode abrir alguns segundos para a senhora, mas depois eu preciso abrir mais alguns segundos para o senador. Não tem problema. Não tem problema, porque o debate é democrático. Eu quero dizer que da fala do senador, eu gostaria que as pessoas gravassem e cuidassem a expressão cortar despesas públicas. Porque o que o senador e a direita brasileira propõem é voltarmos à falta de financiamento das universidades, da educação. Eles não queriam o pé de meia, tentaram de todas as formas que não existisse. O Brasil caiu no governo Bolsonaro, que o senhor foi chefe da Casa Civil, para a 12ª posição na economia mundial. Hoje nós estamos novamente entre as 10 maiores economias mundiais. A presença do presidente Lula no mundo é uma presença que valoriza a indústria nacional, valoriza o próprio agro que o senhor diz representar. No entanto, o desenvolvimento nacional interessa esses setores que querem sempre e invariavelmente um país que não tem ciência e tecnologia, não tem universidades, não tem pesquisa e vive exclusivamente da produção primária. Nós estamos diversificando, temos uma neo-industrialização do país, estamos investindo em educação, tivemos um Fundeb agora com mais investimentos. E a sua receita? Qual é a sua receita? A sua receita, senador Ciro, é aquela que tinha quando o senhor era dirigente, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. As verbas, por exemplo, a jogatina do Brasil não pagava nada. O Brasil foi um território em que a jogatina, o vício do jogo, foi colocado como alternativa para muita gente ganhar por fora, mas que não pagava nada para o erário. Então, quando o senhor fala do ministro Fernando Haddad, eu quero lhe dizer o seguinte: é o ministro que, depois de 30, 40 anos com o presidente Lula, aprovou a reforma tributária do Brasil, coisa que os governos seus de direita não fizeram, apesar de eu ter uma consideração a fazer. O senhor está sempre no governo, porque tem um pé aqui, outro lá. E nós temos ministros seus também no nosso governo que prestam serviços importantes.